Bom, para começar, eu quero contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei até aqui, qual foi a minha trajetória na moda. Nem sempre o meu propósito foi ensinar moda sustentável, plantar essa sementinha da sustentabilidade, da transformação no máximo de pessoas possíveis, para que a gente tivesse cada vez mais pessoas trabalhando por um mundo e uma moda mais ética, justa e regenerativa. Que eu sempre fui apaixonada pelo fazer manual, é fato. Desde criança eu gostava de artesanato, artes, desenho, pintura. Na adolescência eu já costurava minhas próprias roupas, inclusive costurei minha roupa da formatura do terceiro colegial, que fiquei costurando, terminando ela até a madrugada anterior da formatura. Quem costura sabe do que eu tô falando, né? Eu amava imaginar, conhecer tecidos e ficar planejando peças e desenhar. E daí botar a mão na massa e fazer e ver aquela peça pronta e vestir e falar, uau, fui eu que fiz. A roupa, ela é uma extensão da nossa personalidade, né? E essa sensação de fazer com a mão, pra mim foi muito fortalecedora. Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, acho, 15 anos, eu abri uma marca de bolsas com a minha melhor amiga, a Lara, chamava Mala. Má de Marina e Lá de Lara, melhor nome, né? A gente fazia bolsas sob medida para as amigas na escola. E a gente passava tardes, assim, indo na 25 de março, comprando tecido e depois fazendo corte, costura. A gente botava as máquinas juntas na casa uma da outra e ficava tardes todas costurando juntas e produzindo as bolsas para vender no colégio. Acabei indo para a faculdade de moda e eu entrei na faculdade de moda em 2004 e desde o primeiro ano da faculdade eu já trabalhava. Quando eu tava no segundo ano, eu montei uma barraquinha de roupas na feirinha da Benedito Calixto, em São Paulo, junto com a Mari, uma outra amiga minha da faculdade, onde eu vendia saias. Era o máximo, foi uma experiência muito legal, porque eu produzia durante a semana e vendia no sábado. Então, além de produzir, eu tinha muito contato olho a olho com todas as clientes. E foi um mega aprendizado, assim. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu entrei como estagiária em uma marca de luxo chamada Alcaçuz e fiquei lá um ano como estagiária, fazendo trabalho de assistente de estilo, e quando eu terminei a faculdade eu fui efetivada e fiquei lá mais 4 anos. E na sequência eu fui trabalhar na C&A, que é uma magazine de fast fashion, né, multinacional. Então foi uma sequência assim de 10 anos, dividido em duas grandes experiências bem complementares, né? A marca de luxo, onde eu trabalhava numa empresa que tinha pilotagem, chão de fábrica, estoque de tecido e fazia desde camiseta de malha até vestido de noiva. E depois numa outra empresa onde tinha um escritório que terceirizava todas as produções e eu tinha contato com muitos tipos de fornecedores, desde a fiação da malha, a estamparia, o aviamento, até a produção final da peça, etiqueta, tudo, todos os detalhes. E que tinha um olhar muito mais focado na venda, né? Na criação, no desenho para a venda. Criação, né? Onde a gente pensava nas peças de roupa, já projetando quantas peças aquela cliente ia comprar. Eu tinha que desenhar pensando que a cliente tinha que comprar mais de uma. Desenhava roupa para aquelas mesas. Não sei se já devem ter entrado em lojas de magazine e viram que tem mesas com pilhas de roupa, assim, né? Tipo, pilhas de camisetas iguais, mudando as estampas. E daí o drive para desenhar essas camisetas elas têm que fazer uma união bonita, coordenar em cima da mesa, mas eu tenho que fazer a cliente comprar pelo menos duas. Ela não pode ficar satisfeita com uma. E foram 5 anos trabalhando aí também, nesse mercado de muita venda, muito fast fashion, muita loucura. E é uma loucura. No meio dessa loucura, eu aprendi muito. Foi uma experiência muito importante para eu ser quem eu sou hoje, para eu chegar onde eu cheguei. Eu acredito que todas as experiências da vida são válidas para a construção de quem eu sou. E assim, era fast fashion e era fast trabalho também. A gente produzia muito. Imagina, a gente lançava no mínimo 53 coleções por ano. Uma por semana praticamente, né? Quando não era mais, às vezes era 57 coleções por ano, porque tinham coleções especiais nos eventos comerciais do ano. Então, por exemplo, na semana do carnaval tinha uma coleção de carnaval e tinha a coleção normal de loja. Então eu criava muito, né? Era uma pastelaria de roupa. Era muito frenético o ritmo também. E teve um momento que isso começou a
bugar um pouco na minha cabeça, no meu coração e no meu corpo também, físico. E eu comecei a me perguntar, de fato, qual era o sentido de eu fazer tudo isso, né? Qual era o propósito? E essa conta parou de fechar na minha cabeça, assim. E eu comecei a refletir sobre essa compulsão pelas compras. Tanto do lado das marcas, de produzir muito para que os clientes comprassem muito, que era o lado que eu tava, quanto do lado do consumidor, de comprar tanto, achando que a compra vai de fato cobrir alguma necessidade, tapar algum buraco interno e te fazer feliz, mas na verdade uma semana, 15 dias depois você já precisa comprar de novo, né? E eu também tava desse lado, porque ao mesmo tempo que eu produzia, eu também consumia muito, gastava todo o meu dinheiro em roupa, tinha roupa com etiqueta no armário, roupa que eu nunca tinha usado, comprava roupa que não tinha a ver comigo, usava roupa uma vez, depois não usava mais. Então essa conta parou de fechar mesmo pra mim. E na mesma época que eu comecei a bugar em relação a tudo isso, foi quando aconteceu o acidente do Rana Plaza em Bangladesh, onde desabou um edifício que se chamava Rana Plaza, que abrigava muitas oficinas de costura. E morreram mais de 1.000 pessoas que trabalhavam costurando roupa lá dentro, para marcas grandes do mundo todo. Foi um desastre horrível, foram mais de 2.000 pessoas feridas. Foi o maior, assim, considerado o maior desastre do mundo da moda. E as mídias também chamaram muito atenção para esse desastre, ainda bem. O mundo inteiro parou e olhou para ele e falou, gente, o que é isso? Assim, e foi uma coisa que me abalou muito quando eu descobri o que tinha acontecido, né? Acompanhei as notícias e comecei justamente a me perguntar, peraí, porque eu também viajo para esses países, China, Índia, Hong Kong, para desenvolver produto, para criar produto. E as pessoas estão trabalhando nessas condições, sabe? E daí comecei a cavocar e descobri que na verdade no Brasil também tinha muita gente trabalhando em condições muito precárias no mercado da moda. E é muito louco, porque eu já estava há 10 anos no mercado da moda e não tinha despertado para isso, né? E nessa mesma época surgiu o movimento Fashion Revolution, que é um movimento mundial que está presente em mais de 90 países, com o objetivo de falar sobre transparência, justiça e ética na cadeia produtiva da moda. E o movimento veio para o Brasil, a Fê Simon trouxe para cá, e eu conheci ela e a gente começou a trabalhar juntas. E foi para mim, assim, um abrir de portas, onde eu comecei a aprender muita coisa sobre o tema. Isso era 2014, 2015. Então era um ano que também não se falava tanto do assunto. E eu comecei a mergulhar de cabeça, assim. Quanto mais eu cavava, mais fundo eu ia, mais eu descobria os reais impactos da moda. E aí foi um caminho sem volta para mim. Como eu acho que é para todo mundo. Quanto mais eu mergulhava nesse assunto, mais eu percebia como o meu trabalho precisava ter um impacto positivo. Eu comecei a perceber que o mercado convencional não condizia mais com o meu propósito de vida e que eu precisava fazer a diferença no mundo. E justamente nessa época eu participei de uma construção da Teto, uma ONG, não sei se todo mundo conhece, mas que constrói casas para pessoas em situação de ultra vulnerabilidade, em comunidades que não tenham nenhum tipo de infraestrutura. Então, eu fui junto com uma galera, a gente foi participar como voluntário nessa construção, e num fim de semana, para uma família que morava em uma casa de papelão. Não era papelão, mas era aqueles tapumes de madeira bem fininhos, que até são rosas, sabe? Com um chão de barro, em cima de um lixão. E foi uma das experiências mais fortes, assim, sobre encarar a realidade do mundo, das pessoas. Depois que eu conheci aquela família, que eu passei aquele fim de semana construindo aquela casa junto com outras pessoas, com a Teto, eu percebi que eu não podia mais ficar parada, não podia continuar vivendo feliz enquanto tinham pessoas que viviam naquela condição, sabe? Que iam no banheiro através de um buraco na parede. Então, na verdade, o cocô que eles faziam e o xixi ficava todo colado na parede de fora da casa. Que para andar dentro de casa e não pisar na lama, jogavam azulejos soltos em cima da lama para poder pisar de um para o outro. Era uma família de 6 ou 7 pessoas, agora eu não tenho certeza, que moravam em uma casa de um único cômodo. Então aquilo mexeu muito comigo, assim, foi um grande impulsionador do meu desejo de fazer a diferença. Inclusive eu indico muito quem puder participar de construções da Teto. Além de fazer um trabalho lindo, é uma experiência muito transformadora. E de repente pra mim fazia muito mais sentido fazer uma roupa que fosse fazer diferença no mundo do que fazer mais uma roupa para um mundo que já está lotado de roupas, para as pessoas continuarem comprando, achando que aquele momento de compra ia suprir alguma necessidade e trazer felicidade. Só que logo em seguida elas iam precisar comprar de novo. Porque na verdade a gente é que não está querendo enxergar quais são os medos, as angústias e os buracos existenciais
e suprindo isso com o consumo. Então, eu mergulhei nesse assunto e comecei a procurar oportunidades e trabalhos que eu poderia fazer de moda sustentável. Eu lembro de um dos primeiros trabalhos que eu tive, assim, desse mercado, que foi como voluntária na Aliança Empreendedora, em um projeto que chamava Tecendo Sonhos, onde eu fui mentora voluntária da Gladys, que era uma boliviana que tinha vindo para o Brasil em busca de trabalho, porque ela estava vivendo de uma forma muito miserável na Bolívia. E quando ela chegou no Brasil, o marido dela abandonou ela é costureira, e o marido a abandonou com mais 2 crianças. Então ela ficou sozinha para criar 2 crianças, chegou sem documentos, de forma ilegal, e ela precisava de trabalho e aceitou condições de trabalho que eram degradantes para ela, eram exploratórias, mas era a única maneira que ela tinha de sobreviver e sustentar os filhos. E através desse projeto Tecendo Sonhos, ela passou por várias formações da Aliança Empreendedora e hoje ela conseguiu sair, hoje não, já faz um tempo, né? Isso foi na época 2015. Ela conseguiu sair daquela condição exploratória de trabalho, que era análogo à escravidão. E hoje ela tem uma vida muito mais decente, com muito mais qualidade de vida. Tá muito mais empoderada, vou usar essa palavra, em relação aos seus direitos. Está legalizada, com todos os documentos em dia. E muito mais feliz, ela e os filhos dela. E foi muito importante para mim ter participado desse trabalho, foi muito transformador também. Quando eu conheci a Gladys, quando eu acompanhei o trabalho dela, quando a gente foi fazendo os encontros de mentoria e eu fui vendo o crescimento e a libertação que ela mesma trouxe para ela quando ela recebeu as oportunidades de suporte da Aliança Empreendedora, aquilo me tocou de um jeito, me fez sentir que eu pertencia a algo maior, sabe? Fez meu coração bater. Fez eu entender que era esse o caminho que eu queria seguir. Foi a mesma coisa que eu senti na Teto. É engraçado que parece que quando você encontra seu propósito, quando você tá fazendo alguma coisa boa pro mundo, o universo conspira pra você e coloca as pessoas certas, nas horas certas, nos lugares certos. E foi assim que eu conheci muita gente incrível do mercado da moda mais sustentável, que já estava trabalhando para uma moda construtiva. E fui fazendo conexões e tendo mais oportunidades, estando em mais projetos, bate-papos, eventos, rodas de conversa, cursos, produções e aprendendo muito. E somando com a experiência que eu já tinha do mercado tradicional, eu comecei a ser procurada por muitas pessoas me pedindo dicas de fornecedores, dicas de práticas. Marina, como é que eu faço para fazer isso? Eu já entendi que eu preciso ser sustentável na moda, mas eu não sei como é que eu faço? Aonde eu compro algodão orgânico para fazer minhas camisetas? Qual cooperativa de costureira eu posso trabalhar? Qual é o impacto social que eu posso fazer com o meu negócio de moda? Comecei a ser procurada por muitas pessoas com essas dúvidas, me pedindo dicas e conselhos de como começar um negócio de moda sustentável. Essas pessoas apaixonadas por moda que me procuravam já tinham uma consciência de que a moda precisava ser mais sustentável. Ou as pessoas que já tinham marca também já queriam seguir por esse caminho e me procuravam para a gente se aprofundar no tema. Lembrando que isso tudo era 2015 e 2016. Era uma época onde também tinha muito menos canais de informação sobre esse assunto. Então eu juntei toda a minha experiência do mercado convencional da moda com todos aqueles novos conhecimentos e redes de contato, experiências da moda sustentável e criei o curso Moda Limpa, com o objetivo de mostrar para essa galera que era sim possível fazer uma moda mais sustentável, mais limpa. E junto com o curso, eu também criei um site. O site eu criei junto com mais 2 parceiros na época, que era o site Moda Limpa, que reunia um banco de dados gratuito de fornecedores mais sustentáveis para a moda, justamente para que as pessoas tivessem mais acesso a essa rede de fornecimento. O site gratuito durou até o meio de 2019 e hoje ele é outra empresa, ele mudou de nome, a gente se separou e ele se chama Modali, com Y no final. Hoje quem comanda ele é o Caio e ele é um clube de assinaturas. E se você quiser ter acesso a esse banco de dados, você participa do clube de assinaturas e tem lá mais de 400 fornecedores mais sustentáveis para moda. Inclusive é uma grande dica para quem está começando a empreender. Bom, foi passando tempo e nesses 5 anos de experiência com moda mais sustentável, eu fui conhecendo muita gente incrível e me conectando com muitos trabalhos muito potentes. Eu participei da criação desde o primeiro ano do Brasil Eco Fashion Week, que é a primeira semana de moda sustentável do Brasil,
uma semana onde desfilam só marcas que tenham algum cunho sustentável. E desde 2017 eu produzo dentro do evento um espaço chamado Fornecer, que é para apresentar fornecedores mais sustentáveis para a moda. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de participar, porque o Brasil Eco Fashion Week é muito transformador no mundo da moda e desde 2017 ele traz revoluções muito interessantes para o mercado. Também trabalhei dentro do Fashion Revolution como voluntária, fui coordenadora de comunicação nacional do Fashion Revolution por 2 anos. Participei da criação do primeiro índice de transparência do Fashion Revolution, que é um índice que avalia o nível de transparência. Começou com 20 maiores marcas do Brasil e hoje já avalia mais do que 20 marcas. Já está na 3ª edição, você pode fazer o download no site do Fashion Revolution. Também foi muito interessante participar da primeira edição desse índice. Ele começou em Londres, ele é feito com marcas do mundo todo. E a primeira edição nacional, fora dessa edição internacional de Londres, foi a do Brasil, que eu participei. Fui coordenadora de comunicação também. E foi lindo perceber a diferença entre as marcas avaliadas no primeiro, no segundo e no 3º ano. E ver o quanto a produção desse índice incentivou elas a sair do lugar e olhar para esse tema que é a transparência, né? Por que elas tinham que divulgar as formas de trabalho delas e etc. Depois, nos últimos 3 anos, eu me mudei para Bahia. Eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Salvador. E me apaixonei pela cidade, me apaixonei por um baiano, mudei para cá. E de Salvador eu tive a oportunidade de fazer outros trabalhos muito incríveis com impacto social. Eu faço consultoria para algumas cooperativas de artesãs. Já fazia isso em São Paulo com cooperativas de costura da economia solidária. E o contato com essas artesãs me trouxe também mais outras visões de formas de vida, de realidades de pessoas dentro da moda. E conheci o Instituto Aliança no ano de 2019, no comecinho de 2019, participando de um projeto chamado Empoderando Refugiados, onde através do ensino de moda e de competências socioemocionais, eu e outras educadoras e uma equipe, preparávamos um grupo de mulheres refugiadas que estavam morando aqui no Brasil para ingressarem no mercado de trabalho formal da moda. Eu fiz esse projeto 2 vezes em Salvador e uma vez em Roraima, que é o lugar onde tem a maior concentração de refugiados, principalmente da Venezuela. A gente conseguiu empregar no mercado formal de trabalho mais de 60 mulheres durante esse projeto todo. E, inclusive, principalmente as de Roraima, foram as famílias dessas mulheres passaram a viver na cidade onde elas foram trabalhar, em cidades espalhadas no Brasil, através do emprego da mulher, né? Então tinha também todo um projeto de empoderar financeiramente a mulher, ela ser a fornecedora financeira da família, né? Provedora financeira da família. E o que também é um paradigma disruptivo no sentido de, enfim, de avaliação de gênero, de dinheiro, de distribuição de economia, de toda essa relação que a gente sabe bem como é. Em paralelo a isso, eu fui me conectando muito com com o impacto social da moda, né? Como a moda pode de fato melhorar vidas hoje. O que eu posso fazer hoje com a moda para melhorar a vida de uma pessoa? Desde a história da Gladys, da boliviana, isso mexia muito comigo, assim. Então, eu sinto muito orgulho de ter essa trajetória de impacto social junto com o impacto ambiental na moda, sabe? E eu gosto muito de reforçar o quanto a sustentabilidade também tem a ver com mais olhares além do meio ambiente. Mas só para finalizar a minha apresentação, minha trajetória, para contribuir com tudo isso, eu fiz vários cursos de comunicação não violenta, de coaching ontológico e uma pós-graduação em educação, em autoconhecimento e consciência para a educação, me especializando cada vez mais nesse formato de ensino para potencializar a consciência das pessoas. E hoje esse é o meu maior propósito, é usar a educação, a informação e a consciência para despertar mais mentes para um grupo de pessoas que vai mudar o mundo. É polinizar o assunto do desenvolvimento sustentável dentro da moda.